Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Merlin. É uma honra, um prazer, um privilégio, uma alegria receber todos vocês neste momento de filosofia, neste momento de filosofar, nesse momento de buscar a sabedoria, pensar profundamente, porque toda vez que pensamos profundamente, nos tornamos seres humanos melhores. Então hoje quero convidar todos vocês para esse momento de filosofia. Sejam bem-vindos e bem-vindas, uma honra, um prazer e um privilégio. Nós vamos filosofar, vamos pensar um pouco sobre o corpo. Corpo que convive com outros corpos. Nós já refletimos muito sobre a ideia de uma unidade que somos, hein? A parte material, a parte imaterial. Corpo e consciência unidos num único ser indivisível, indissolúvel, ser integral, unido, né? Unidade. E esse corpo convive com outros corpos, com outros seres humanos, com outras pessoas que também são singulares, únicas, irrepetíveis. Então a reflexão nós vamos continuar aprofundando, está lá na sua página 13 do seu material didático. Você depois convido que leia, que reflita, que pense, que dialogue, porque é muito bacana. Então vamos pensar um pouco mais sobre o corpo, né? Vamos refletir um pouquinho mais sobre essa nossa realidade, esse nosso modo de ser no mundo, um ser com corporeidade, um ser que é corpo e não tem corpo, né? Como a gente já discutiu e já refletiu. Muito bem. Se nós pegarmos o corpo numa abordagem cultural e vamos ver a importância dele em todas as culturas, numa perspectiva antropológica, analisar como o corpo é valorizado, como ele é ou desvalorizado em determinadas culturas, em determinados momentos históricos, como ele é tratado, mas ele sempre está presente, né? Se a gente olhar as vestimentas, algumas culturas cobrindo o corpo, outras nem tanto, a pintura no corpo, os rituais de dança, utilizando o corpo, os acessórios criados para enfeitar e destacar partes do corpo. Desde a pré-história até hoje, o corpo sempre está presente numa dimensão cultural humana bastante profunda, né? Só analisar quantas vestimentas são absolutamente desnecessárias. Isso desde a pré-história. Se a gente for pensar do ponto de vista da utilidade, da prática. Muitas e muitas vestimentas apenas para destacar ou esconder, depende da cultura e do momento histórico, o corpo. As pinturas corporais, a pintura de guerra, a pintura de paz, as tatuagens colocadas no corpo, não é? Em determinadas culturas, os rituais de dança, danças circulares, danças em torno da fogueira, né? Olhando por olhar antropológico ali, e os acessórios criados, né? O piercing, o brinco, o colar, o bracelete, dando significado, dando destaque, dando diferenciação à realidade corporal humana. Então a gente já percebe o valor que o corpo tem em qualquer cultura, para o bem ou para o mal, do ponto de vista histórico de cada momento também, não é? Continuemos a refletir. E na nossa cultura atual, urbana, né? Com toda a dinâmica da tecnologia, não é isso? Com toda a dinâmica do mundo digital, como é que está a percepção do corpo humano, né? A gente vai encontrar que na nossa cultura, assim como em outras também, um padrão estético sempre é criado. Em toda cultura, em toda época, um padrão estético é criado. E na nossa, como é que está esse padrão estético? Mas antes até de perguntar como ele está, quem cria esse padrão estético? O corpo deve ser assim. É a saúde? São os órgãos que regulamentam a saúde. O corpo tem que ser assim por uma questão de saúde. São os órgãos de beleza, de cosméticos, são as organizações que tratam disso. Como é que é esse padrão estético? Como que ele é criado na nossa cultura digital, moderna, atual, né? Podemos falar em MCM. O que é isso, professor Merlin? Sigla para meios de comunicação de massa. Houve um tempo em que os meios de comunicação de massa, aquela comunicação que atinge a todos, ou a maioria,
A gente falava em rádio e televisão. Ou revista, rádio, televisão. Depois, as revistas foram perdendo espaço, a TV um pouco mais, o rádio, internet. Né? Rádio, TV, internet. Agora só TV com a internet, os meios de comunicação que atingem a maioria. Redes sociais, sites, não é? Os meios de comunicação em massa sempre desenvolvem um modelo padrão. Justamente por conta disso. Para vender produtos. Produtos para o corpo, produtos de beleza, cosméticos, roupas, calçados. Então sempre se cria um modelo padrão para que o consumidor olhe para aquele corpo, sinta agradável aos seus olhos e num movimento indireto a necessidade de comprar aqueles produtos que naquele modelo padrão estão sendo exibidos. Seja um perfume, seja uma roupa, seja um acessório. Então, sempre há um modelo padrão e na nossa cultura esse modelo padrão ele é desenvolvido tendo em vista o consumo, de alguns produtos ou serviços. Muito bem. Sigamos um pouco mais em frente. Temos então a moda. A moda, né, uma criação absolutamente temporal, passageira, se faz utilizando o corpo para que produtos sejam vendidos. Né? Estamos falando de uma lógica nos meios de comunicação de massa, uma lógica de consumo, fazendo-se valer do corpo, portanto, e da nossa corporeidade. Né? Nas redes sociais, na mídia, a gente vai ter, então, a presença de uma potencialização ou uma crítica a esses modelos. Veja que interessante. Hoje a situação é tal, dentro das redes sociais, da mídia digital, que a necessidade de criar um padrão e um modelo continua. Porém, há muitos espaços também, dada a pulverização do uso dessas redes sociais, desses meios digitais, há também espaço para justamente no próprio meio de comunicação de massa acontecer uma crítica a esses modelos. A crítica a modelos sempre existiu, a padronizações, né, de como deve ser o corpo, como deve ser a vestimenta, como deve ser o comportamento, sempre existiu uma crítica. Mas ela nos meios de comunicação ficava, digamos, à margem deles. Né? Acontecia em pequenos grupos, acontecia de uma maneira indireta. Agora não. Mesmo dentro do processo de uma mídia digitalizada, você encontra também as críticas existentes a modelos, a padronizações, do corpo deve ser assim, desse jeito, daquele outro jeito. Mas não há como negar que existe sim, né? Por parte da mídia oficial, por parte dos mecanismos e de meios de comunicação, a construção de um modelo de corpo. E esse modelo visando o consumo. E é nisso que temos que estar sempre atentos. Sempre atentos. Vamos pegar aqui o exemplo que traz ali no teu próprio material didático, né? Já na Grécia Antiga, nós vemos modelos nas estátuas, depois no Renascimento, que retoma um pouco dessa cultura, né, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, a ideia de modelos que você pode encontrar nas estátuas, nas pinturas, modelos de corpo humano. Você está vendo aqui o Davi de Michelangelo, grande Michelangelo, você está vendo de Botticelli, Sandro Botticelli, o Nascimento de Vênus, padrões de uma época, padrões de beleza de um período, né? Por quê? Porque sempre tivemos. E veja que na Grécia Antiga, você vai se recordar dessas aulas, a ideia da virtude, né? Da beleza, da atração pela beleza estava sempre presente, né? Mas vinculada à virtude. O ser humano tem que ser belo na sua aparência, mas também belo nas suas virtudes, na sua essência, né? Na capacidade de ter honra, coragem, solidariedade. Né? Esses valores faziam parte de uma construção de um ideal de beleza humana. Mas também tinha o corpo nesse contexto. Pois muito bem. Hoje nós devemos fazer a seguinte reflexão. O padrão de beleza sempre muda de uma época para outra. Sempre muda. Claro que a gente pode falar de uma questão de formas, de equilíbrio entre as formas, de equilíbrio da disposição orgânica dos braços, do peito, dos olhos e tal. É possível fazer uma matematização do corpo e ter uma beleza estética ali
por proporção desenvolvida. Mas é preciso ver o corpo para além da aparência. Será que na nossa sociedade a utilização do princípio de beleza não está levando muita gente à neurose por não possuir aquele padrão? Será que não está levando essa padronização a uma espécie de banalização da minha estrutura corpórea, do meu ser enquanto corpo que sente, que vive, que traz a minha identidade? Será que o uso da beleza como apenas um mecanismo de venda, de consumo, de produção, não é reduzir demais o corpo à sua aparência? E o que há no corpo para além da aparência? Essa é uma reflexão necessária, essa é uma reflexão filosófica muito bacana. Há sim uma dimensão da corporeidade para além da aparência. Estou falando da individualidade. Estou falando da identidade. Estou falando da capacidade humana de tangenciar, desviar desses modelos e buscar, quem sabe, outro tipo de observação sobre o seu corpo. Quem sabe uma observação fundamentada na saúde, né? No corpo saudável, né? No corpo diverso. São reflexões a respeito da nossa corporeidade, porque o nosso corpo convive com demais. E é muito ruim quando nós vemos tantas pessoas com a autoestima afetada por não possuir um corpo nesse padrão, naquela estrutura, nessa ou naquela. Não. É preciso refletir melhor. É preciso buscar ver no corpo para além da aparência. Reflexão profunda essa. Espero você para a nossa próxima reflexão. Agradeço a oportunidade, me despeço aqui. Um grande abraço do professor Merlin. Tchau, tchau.